Sejam bem-vindos a mais um Book of Brain, e esse é o último, né? 4.10. Nós lemos aí das páginas 910 até a 967. Percorremos aí a última parte desse livro, que é imenso, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, mas esse é o livro de volume único, ou seja, ele contém os 4 livros ali das Brumas de Avalon. Por isso que eu tô falando que é um livro tão grande, né? A gente chegou aí a quase 1000 páginas no decorrer de toda essa leitura. Bom, nesse último trecho do livro a gente vê aí as consequências finais para os personagens, né? Então, os desfechos que algumas das suas atitudes feitas lá atrás trouxeram para eles no final dessa história. Então, se você tá afim de ver aí quais foram as nossas impressões sobre esse final da história, eu convido você a ficar até o final do vídeo. E se você curte o nosso conteúdo, eu sei, você já tá de saco cheio, todo vídeo que você entra, o pessoal pede para você se inscrever, compartilhar e curtir, mas porque isso é muito importante para o canal e mostra pra gente que quando você se inscreve ou curte, que o que a gente está produzindo faz sentido para alguém, essa pessoa tá gostando e tal. Então eu te convido a se inscrever no canal, a nos seguir também nas nossas redes sociais, elas estão aí embaixo na descrição do vídeo. Você pode nos seguir ali no Facebook, no Instagram. A gente de vez em quando também está ali na Twitch fazendo umas lives de games e você pode nos acompanhar. É importante você nos seguir porque ali você vai obter o que a gente está fazendo e quando os vídeos estão saindo e quando o nosso conteúdo está sendo lançado. Beleza? Então é isso aí, eu convido você a participar junto conosco das nossas reflexões também, né? Se você quiser aí embaixo nos comentários colocar suas impressões, aquilo que você achou do livro, fica à vontade. Então vamos lá e vamos discutir aí sobre essas últimas páginas das Brumas de Avalon. Bom, como eu sempre falo, da experiência, né? Como foi ler essas últimas páginas? Nessas últimas páginas, o que a gente tem são as conclusões. Então, de certa forma, algumas coisas foram ali até esperadas, meio que merecidas, né? E a minha experiência com essas páginas foi assim, eu de forma geral achei até legal assim esse finalzinho, mas o livro como um todo não foi um livro que me agradou muito e eu diria que ele é um livro bonzinho, mas claro, essa foi a minha experiência. Tem gente que vai curtir a pegada do livro, né? É muito legal assim, algumas coisas como a ambientação desse conto do Rei Arthur, né? Dessa história, como é um livro de 1000 páginas, então tem bastante informação sobre a vida do Rei Arthur e das pessoas que estavam envolvidas com ele. Então isso tudo é muito interessante. Mas no final das contas tem hora que parece ser uma grande novela, né? Muitas traições, muita ganância, muita busca pelo poder e a gente vai vendo aí as consequências de tudo isso. Então vamos lá para cada um dos pontos que eu pude perceber aí nessas aproximadamente 50 páginas finais. Eu dividi os pontos principais, aqueles pontos que saltaram aos meus olhos pelos personagens. Então eu não vou passar aí cronologicamente pela história dessas 50 páginas, mas eu vou passar ali pelo que cada personagem fez ou onde ele estava envolvido que aconteceu algo. Então a gente vai começar com o Rei Arthur. Arthur ali já no início dessas 50 páginas ele tá bem triste assim por conta da falta dos companheiros que estavam junto com ele durante muitos anos. Os Cavaleiros da Távola Redonda praticamente se debandaram assim, muitos foram em busca do Graal, muitos pereceram e ele acabou ficando sozinho, o que trouxe para ele uma certa tristeza, já que ele era um cara assim muito gregário,
gregário, né? Aquele cara que tá junto, que comunga com as outras pessoas. Então fazia muita falta pra ele. Isso é uma grande verdade, assim, nas nossas vidas, né? Muitas pessoas dizem que conseguem viver sozinhas, que é muito bom, que é tranquilo e não sei o quê. Mas a verdade é que o ser humano, ele sente falta desse contato com o outro. Sente falta de estar junto, de pertencer a algum lugar, de pertencer a algum grupo. Então faz muito sentido que o Arthur aí, próximo ao final da sua vida, sentisse falta dos seus companheiros. E ali até Gwen Rifar fica meio sentida assim também, porque ela percebe que no final das contas o Arthur era muito mais dos companheiros do que dela, né? E aí, claro, né? Eles tiveram um casamento meio estranho, assim, meio forçado e sem muita intimidade. O próximo ponto do rei Arthur, que fica aqui escancarado para nós, é o final da sua vida. Uma coisa que a gente pensa assim, típico de tragédia grega. O próprio filho lutou com ele e os dois lutaram até a morte. E aí qual a razão disso, né? Fico pensando que eles estavam lutando ali simplesmente pela busca do poder, né? Na verdade, o Arthur nem tanto, era mais para manter ali, mas o Gwydion, quase que loucamente, assim, ele corre atrás desse poder, assim, de ser o rei. E qual o significado disso, né, cara? A gente fica, às vezes, buscando umas coisas que não paramos para pensar qual o valor delas, né? E aí a gente vê o Gwydion desperdiçando a oportunidade de viver junto com o pai, de ter uma boa relação com ele, simplesmente porque ele quer ser o rei da Bretanha. E isso nos mostra que a gente precisa refletir sobre a nossa vida também, né? Precisamos olhar para aquelas coisas que estamos fazendo ou para aquilo que estamos perseguindo e discernir se de fato isso é algo valoroso. Até porque todos nós chegamos ao final da vida e a gente não leva nada. Então é necessário que a gente consiga separar aquilo que é valoroso do que não é, para que consigamos manter uma vida aí mais serena, eu diria. E aí o próximo personagem que se destaca é o Gwydion. O Gwydion, ele pensa que o reinado do Arthur só foi para frente e ficou do jeito que foi porque o Arthur travou várias guerras, né? Então, para o Gwydion, ele olha para as guerras e vê uma função nelas. Ele acha que as guerras são quase que como uma mola propulsora para manter o reinado do Arthur ali do jeito que deveria ser, né? Quando na verdade as guerras são aquela coisa mais sem sentido do mundo para mim. Eu quando paro para pensar sobre guerra, eu não consigo dizer por que as pessoas insistem em fazer guerra, né? Muitas vezes parece aquela coisa assim, acabou os argumentos, então vamos sair na mão. Muitas vezes parece simplesmente isso, mas não tem um final, um sentido no fim dessa ação, no fim da guerra, que vai trazer algum benefício. Na verdade, nunca traz, né? São sempre muitas vidas perdidas e muitas vidas destruídas também. E aí a gente percebe o tanto que a forma como os saxões chamavam o Gwydion fazia sentido. Entre os saxões, o Gwydion era conhecido como mau conselho. E aí a gente vê isso de fato acontecendo, né? A Niniane está conversando com o Gwydion ali e ela se desentende com ele e ele acaba sendo agressivo com ela e acaba a matando. E aí, naquela hora ali, você percebe que nem por Avalon, mais um, né, que disse que iria ali lutar pelas coisas de Avalon e na verdade estava interessado só no poder. Tanto que Niniane, que era uma pessoa que estava ao lado dele durante vários anos, era a amante, a companheira dele ali, ele acabou agindo desse jeito com ela simplesmente porque o poder mais uma vez subiu a cabeça. A gente já viu essa história se repetir tantas vezes, mas tantas vezes, que chega a ser a historinha clichê, né? O poder, ele tem isso, né? De corromper as pessoas e levar elas a atos insanos. Então a gente vê aí o Gwydion fazendo isso, né? Por isso que a gente vê no nosso país, muitas vezes, os políticos brigando e se degladiando e não dá para entender por que eles fazem isso, por que eles não buscam melhorar a sociedade, né? Os caras se divertem com o poder de alguma forma cega as pessoas.
e faz com que elas façam coisas que não trazem nem benefício para os outros e às vezes muito menos para elas. E aí a gente vê uma personagem que também não estava nada bem intencionada no decorrer desse livro todo, que é a Morgause. Morgause está interessada ali nessa hora de manipular o Gwydion. Ela percebe o que está acontecendo, vai conversar com ele e ele confessa para ela que acabou ali num acidente, né, disse ele, matando Niniane. E aí ela percebe que ela pode usar isso. Então a gente vê muitas pessoas nessa história com essas más intenções aí à flor da pele. Então Morgause mais uma vez pensa assim, agora eu posso manipular mais uma pessoa para chegar ao poder também. Só que esse tiro sai pela culatra, porque acontece coisas mais para frente que eu vou comentar com você logo mais. E Gwydion culpa Morgause por tudo, né? Então a gente percebe que ela vai recebendo aí a recompensa dos atos dela, né? As consequências começam a chegar. Então ela achou que ia manipular ele e no final das contas ela não conseguiu. O Gwydion devolveu para ela o fruto daquilo que ela vinha plantando, né? Então Morgause achou que ia se dar bem. E na verdade ela foi até meio que banida assim da vida do Gwydion. Ele não quis nem saber dela e a culpou pela morte do Gareth, né, que é uma coisa que a gente vai comentar, e também por outras coisas, como ela nunca ter se importado com eles de fato e tá sempre pensando em uma forma de se dar bem. Como eu comentei, o Gareth acaba morrendo, né? E aí a gente vê mais uma vez a consequência de um ato ruim. Lancelot e Gwenhwyfar estavam ali traindo Arthur, né? Estavam cometendo adultério. E aí o Gwydion pensa, eu preciso de alguma forma desbancar a Gwenhwyfar. E aí vão pegar ela no flagra, levou várias pessoas, o Gareth foi lá também. E aí o Lancelot vai fugir nessa situação e acaba matando o Gareth. E no final das contas, o Gwydion culpa a Morgause por tudo isso, né? Não faz nem muito sentido, mas ele acaba culpando ela porque ele sente muito a morte do Gareth. E a gente vê, né? Aquela história de que um abismo puxa outro abismo. Então, quando a gente começa a fazer algo ruim, é provável que isso traga consequências ruins e que traga coisas até piores. E nesse caso, a gente vê, teve o adultério, teve as tramas do Gwydion. E as consequências foram o quê? O Lancelot virou um assassino das próprias pessoas ali que estavam ao redor dele. O Gareth morreu. A Morgause perdeu o contato ali com o Gwydion, que foi o filho de criação dela, então ele acabou se afastando dela. Então, o que é importante a gente pensar é: tome cuidado com as suas ações, tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Pense nas consequências. Procure olhar um pouco para o futuro. É claro que a gente nunca consegue mensurar até onde que as nossas ações ou decisões vão chegar. Mas é importante que a gente pense. É importante que a gente possa mudar de direção. E lembre-se, você não é eterno. Você vai morrer, então para que buscar certas coisas, né? Às vezes, quando a gente olha para a morte, é quando a gente aprende a viver melhor. Então, você vê que nessa história a gente vê personagens que vão buscando por coisas assim que no final das contas não tem grande valor, como eu já disse anteriormente. Nessa situação também, Gwenhwyfar tenta justificar a traição dela, dizendo que se o Deus é um Deus de amor e naquela história entre ela e Lancelot havia amor, então por que ele não aceitaria isso? Na verdade, isso não é muita verdade, né? Porque o Deus verdadeiro é um Deus de amor, claro, com certeza, mas também não é um Deus que aprova qualquer tipo de situação. E hoje em dia, na sociedade, na nossa sociedade, a gente tem uma visão do amor que é deturpada, assim, não é o amor verdadeiro. É muito um amor de conveniência, assim, muitas vezes, né? Um amor que, se me faz bem, eu fico. Agora, se me causa desconforto, eu saio fora e o amor acabou.
Então não é diferente nessa história aqui. É claro que os dois ali diziam, né, que estavam apaixonados um pelo outro desde o início, mas eles não fizeram as coisas como deveriam fazer, né? Então se enveredaram ali pelo adultério, que a gente sabe que é algo que traz muitos danos, muitos malefícios, e isso trouxe consequências, né? E algo comum também a Gwen Rifá fazer é tentar justificar as próprias ações de forma boa. Muita gente faz isso, eu faço isso às vezes, e a gente precisa pensar nisso, né? Quando algo tá errado. Não adianta você ficar procurando ali formas de justificar isso, de dizer, eu tô fazendo assim ou assado porque não, é bem melhor e blá blá blá. A verdade é que a gente procura essas justificativas muitas vezes para aliviar a nossa consciência, mas no fundo a gente sabe que tá errado. E por isso Gwen Rifá também continuava agindo do jeito que agia, porque, enfim, era conveniente para ela. A verdade é que ela precisava mudar a sua atitude, ela precisava buscar uma nova forma de agir frente a isso, né? Talvez se separar do Arthur e aí viver, ou até mesmo fugir, né? Eu nem diria que isso seria certo, mas talvez fosse o melhor. Uma outra coisa também referente a Gwen Rifá, que ela olha para Niniane, né? Que tá nova, é uma jovem ali, em plena flor da juventude, e aí a Gwen fica ressentida, né? Porque ela alcançou a velhice e se sente mal, assim, por não ter mais a juventude. Isso é tão comum, né, entre nós. A gente geralmente tá com o olho ou muito no futuro ou muito no passado e a gente se esquece do presente. Então, saibamos ficar felizes com a vitória de ter alcançado a velhice e sem olhar para o passado, sem olhar para a juventude. É claro, cada tempo tem o seu tempo. É bom vivenciar a sua juventude, por isso que é interessante que você esteja fixado no aqui e no agora, no seu presente. É claro que a gente vai usar o passado como experiência para tomar decisões, para fazer planos e vai pensar no futuro também, mas não morar nesses lugares, estar no presente de fato, estar satisfeito com o que temos. Se você chega na velhice, cara, isso é muito bom, porque nem todo mundo chega. E não tem como, a nossa pele, ela vai se degradar com o tempo. E isso não é sinônimo de algo ruim. Isso quer dizer que você venceu, que você chegou lá na frente. Então, muitas vezes o que a gente vê a indústria farmacêutica aí pregando esse negócio de, até vi esses dias, né, de antidade, é ruim, porque isso fomenta que a gente não pode ficar satisfeito com a velhice, né? Que a gente não pode passar por esse momento e vivenciar ele da forma que deve ser feito, porque a gente fica simplesmente com os olhos em outros lugares, em outros tempos. Então, se você já chegou na idade da sabedoria, eu diria, procure viver ela da melhor forma possível. Aceite suas rugas, aceite seu cabelo branco, ou que nem eu, né, que já tô ficando careca, a falta de cabelo, e procure olhar para o seu dia a dia e olhar para o presente para que você consiga encontrar contentamento. E por fim, nos deparamos aí com a morte de um dos personagens também que esteve muito presente em todo esse livro. O Lancelot, ele vai para a ilha ali de Glastonbury, se eu não me engano, e ali ele acaba se tornando padre e morre de forma serena. Lancelot está sendo levado para ser sepultado pelos monges e aí Morgana acaba se deparando com ele, né? E aí percebe que ele está com uma aparência tranquila. Então, Lancelot, depois de ter passado por tantas coisas na vida e tomado tantas decisões ruins, parece que no final da sua vida ele conseguiu buscar a Deus ali de alguma forma e se tornar um cristão e morrer de forma tranquila. E aí a gente chega na personagem principal desse livro, que é Morgana das Fadas. Depois de muita história aí com ela, muitas tramas, ela termina a sua jornada ali junto com as freiras e, de certa forma, até ali uma reconciliação ou uma conciliação com o povo cristão,
né? A Morgana percebe no final dessa história que não há tantas diferenças assim entre o ser humano, entre eles. A Morgana é bem tratada pelas freiras, elas são receptivas e corteses, o que quebra um pouco aquela visão de um cristão simplesmente egoísta, simplesmente intolerante. E a história dela chega ao fim com a Morgana concluindo o seu trabalho. Aí eu fico me perguntando que trabalho foi esse, velho? Porque ela fez muitas coisas e, na minha opinião, ela não chegou em lugar nenhum. Porque ela tramou ali contra Arthur no finalzinho dessa história e não conseguiu, a ponto de quê, né? Pra quê? Ela simplesmente chegou no final da sua vida e teve uma vida solitária. Então, pra mim, a Morgana, ela cometeu muitos erros nessa história, alguns acertos, claro, mas o trabalho dela concluído, eu não consegui captar se ela chegou no objetivo que ela queria, porque muitas vezes o objetivo que ela queria era, de certa forma, botar Avalon no mapa e às vezes à força, então isso não era muito legal, né? E pra mim ela não conseguiu concluir isso, e nem se tivesse concluído seria um bom desfecho, porque se fosse à força, qual a razão disso? Então pra mim a gente fecha esse livro dessa forma. Eu espero que você tenha gostado de todas as nossas reflexões, tudo aquilo que a gente conseguiu extrair aí desse livro. Teve momentos que foram quase, né, aquela laranja seca para tentar encontrar alguma reflexão nisso, mas essa é a proposta da nossa programação aqui. Então, continua com a gente no próximo livro, que vai ser A Casa da Floresta. Também aí dentro do ciclo de Avalon, mais um livro da Marion, e vamos acompanhar ali a história antes. Eu não sei precisar quão antes, mas nos acompanhe e esteja conosco nessa saga aí que a gente vai trilhar mais uma vez. Book with Brain, ou seja, a gente vai ler, mas além de apreciar a história, além de consumir a história, vamos ali tentar extrair algumas lições para nós, algumas lições para a vida, para que a gente consiga refletir e fazer boas escolhas e fazer uso disso para que a nossa vida seja cada vez mais centrada naquilo que deve ser. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do que a gente está fazendo, esteja conosco aí, se inscrevendo no canal, fazendo comentários, se você quiser, sobre as reflexões que a gente trouxe, sobre o que você achou do livro. Claro que a gente está trazendo reflexões, mas estamos aqui para comentar a história também, se você quiser. E muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo. Até mais!